Bom dia, senhores. Hoje nós vamos ter a nossa aula de unidade monitora, cálculo de unidade monitora para tratamentos 2D e 3D. Bom, nós vamos ver nessa aula que a gente vai precisar muito do conhecimento anterior, o que foi obtido com as análises e os gráficos que são obtidos através das medidas realizadas no comissionamento de aceleradores lineares. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou passar por tudo, porque essa aula já foi dada, mas se vocês quiserem, e é até melhor para vocês, vocês darem uma olhada, se possível ver tudo, na aula de comissionamento de aceleradores lineares, para que vocês venham para essa aula mais espertos, né? A didática vai ser melhor se vocês fizerem isso, tá? Mas dando uma recordada rápida na parte de comissionamento, então no comissionamento a gente faz diversas medidas com a câmara de ionização, sendo elas, por exemplo, o percentual de dose profunda com várias aberturas de campo, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 20x20 e assim sucessivamente, sempre medindo. Então a medida da PDP me dá a atenuação que o feixe de fótons sofre quando ele está sendo irradiado em um fantoma de água, ok? Além disso, a curva de percentual de dose profunda nos oferece o chamado Beam Quality Factor do feixe, né? Que é obtido através das razões entre as medidas a 20 e a 10 centímetros de profundidade, o famoso TPR 2010. Também temos medidas de perfis com diversas aberturas de campo, né? Sendo abertura de campo, então, uma determinada abertura de campo, a câmara de ionização ela passa ao longo de planura, né? E essa curva do perfil ela denota o quanto esse feixe de fótons ele tem que ser plano, né? Para isso, para que ele tenha essa planificação, é necessário um dispositivo, uma peça no acelerador linear chamada de flattening filter, tá? Se não tivesse o flattening filter, o feixe seria no formato de um chapéu chinês. Como você tem uma peça no formato de um chapéu chinês, então você corta, né, essa maior intensidade no eixo central, ok? Então o formato do perfil é esse, a gente adquire para diversas aberturas de campo, né? E se tiver diferentes energias, essa medida tem que ser repetida para as energias subsequentes, né? Também temos a medida do fator campo, que nada mais é do que uma razão entre a medida realizada na abertura de campo selecionada. Exemplo, né? Você quer obter a abertura de campo, o fator campo para o campo 4x4. Você vai lá, mede com a câmara de ionização com o campo 4x4 a uma determinada profundidade, e aí depois você faz a medida no campo 1010, que é o campo padrão da radioterapia. Daí você faz a razão entre a medida do campo 4x4 e do campo 10x10. Essa razão vai te fornecer o fator campo para esta abertura de campo 4x4. Bom, temos as medidas também que são realizadas com os filtros físicos, né? E dentro da radioterapia, os mais famosos ângulos, a gente tem 15, temos 30, temos 45 e 60. Então a gente tem que fazer todas as medidas de PDP nessas aberturas de campo com filtro 15, todas as PDPs para o filtro 30 e assim sucessivamente 45, 60.
temos que fazer todas as medidas também de perfis, né, para 15, 30, 45, 60. Então, é uma série de medidas que a gente tem no comissionamento que vai visar alimentar o sistema de planejamento. E por fim, mas não menos importante, os elétrons, né? Os elétrons a gente tem geralmente 6 energias, e aí os aceleradores, por exemplo, da Varia, tem energia de 4, de 6, de 9, de 12, de 15 e 18 MeVs, né? Cada energia tem uma curva característica, né? Quanto maior a energia, como você pode ver, maior o ombro, e também quanto maior for a energia, maior a contaminação de fótons, né? Claro que se você tem uma energia maior, a probabilidade de você ter bremsstrahlung, fótons de bremsstrahlung sendo produzidos nas peças do acelerador, né? No colimador primário, no colimador secundário, essa probabilidade de produzir esses fótons é maior. Então a contaminação para altas energias é maior. Daí a gente tem a chamada cauda Bremsstrahlung, que é característica da curva de profundidade para elétrons. Então aqui, de novo, resgatando como uma forma de divisão, a gente tem a tabela do comissionamento que foi obtida lá do TG-106, que é o documento padrão da Associação Americana de Física Médica para a realização de comissionamento. Então, só para exemplificar, para dados de varredura de fótons, né, a gente tem a PDP, que é o percentual de dose profunda. Para quê? Quando você tem a técnica IMRT, você tem que fazer medidas para campos pequenos, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, assim sucessivamente, né? Quando a gente tem os campos tradicionais, os campos padrão da radioterapia, aí a gente já tem a medida 5 por 5, 6 por 6. Eu falo isso porque nem todas as instituições têm IMRT. Então, se não tiver IMRT, não tem necessidade de realização dessas medidas de campos pequenos. Mas o que eu estou falando aqui é o que está sendo apresentado pelo TG-106. Existe o TG-106 e existe a orientação do fabricante. Quando você adquire um acelerador linear, logicamente, quando for realizado o comissionamento, você vai ter um documento padrão do fabricante, onde ele te diz quais medidas têm que ser realizadas para alimentar o sistema de planejamento. Então aqui ele orienta para IMRT, para campos tradicionais, mas no final quem vai mandar é o documento padrão do fabricante. Ele é a sua segurança jurídica para a realização dessas medidas, né? Segurança técnica também. Ok? Então eu dei só um exemplo. A gente tem dados de varredura para fótons, perfil, fator campo, fator bandeja, né? Temos para elétrons de 4, 6, 9, 12, 15, 18 MeVs, PDP, perfis a diferentes profundidades, fator cone e localização virtual da fonte. Bom, todas essas medidas elas são usadas para alimentar o sistema de planejamento. Então você vai fazer essas medidas, você vai ter um arquivo depois, um arquivo contendo logicamente todas essas medidas, né? Geralmente essas medidas são armazenadas em tabelas, e aí com esses arquivos você alimenta o sistema de planejamento, criando uma máquina virtual que vai ser a representação do acelerador linear dentro do computador, tá certo? Então, a gente pode começar pelo clássico, pela radioterapia 2D. A radioterapia 2D ela foi o início da radioterapia. No início da radioterapia, nós tivemos muitos problemas, claro, porque é uma técnica nova, né? Problemas como energia. Os tratamentos eram feitos logo no início com um tubo de raio-x
de 100 keV. Só que esse tubo de raio-x de 100 keV, ele entregava muito bem a dose localmente. Ele não conseguia entregar bem a profundidade, porque quanto maior a energia, né, maior é a qualidade para se entregar essa dose em termos de profundidade. E não se tinha isso, mas foi evoluindo. Alguns anos depois nós tivemos o tubo de 200 keV, que aí a gente já fez a migração para radioterapia de alta voltagem. Alguns anos depois tivemos, através da GE, a produção de um tubo com energia de 700 keV. Então, à medida que foi aumentando, né, que a gente teve essa evolução energética, a gente teve mais qualidade na entrega de dose em profundidade. Hoje nós temos o feixe de 6, de 15, de 10 MV para a entrega dessas energias. Esses feixes, né, essas altas energias só foram possíveis a partir de 1940 ou 1946. Né? Mas a radioterapia mesmo, de verdade, começou em 1896. Logo que foi descoberta, alguns meses ou um ano depois, já havia relatos de tratamento de radioterapia, mas só 40 anos depois, 40, 50 anos depois, a gente começou a ter essa questão da alta energia. A gente também teve a questão da distribuição dos campos, né? Hoje, por exemplo, se nós tivermos um tratamento de próstata, a gente tem o clássico de planejamento, é o tratamento em box, que é a angulação a 0, a 270, a 90 e a 360. Né? Quando você faz essa composição de campos, você cria uma curva em formato de caixa. E aí a gente dá o famoso nome de 4-field box, né? 4 campos para formar uma curva em formato de caixa. Apesar das evoluções, a maioria dos tratamentos do SUS, creio que uma grande porcentagem, ainda é 3D. Então esse tratamento ainda é muito famoso hoje, atualmente. Tá? Bom, acontece que logo no início não se tinha essa questão da distribuição da dose nos campos. Era um campo direto e vamos tratar. Só que, por exemplo, se você tem um campo direto, por exemplo, num tratamento de próstata, o que está na frente da próstata na angulação de 0, né, de 0 graus? Tá a bexiga. Então, quando você coloca um campo direto para fazer esse tratamento, você vai entregar muito mais dose de radiação na bexiga do que na próstata, né? Porque na visualização de um campo axial, a bexiga está na frente da próstata, tá? E a próstata, ela está numa localização relativamente profunda, entre 10 e 15 centímetros. Só que, se você fizer esse tratamento com um raio-x de 100 keV, por exemplo, a poucos milímetros da pele, ele já entrega a dose máxima. O que chega lá na próstata é muito pouco. Então, para você realizar o tratamento, você tem que dispor muito tempo. Olha só como é importante essa questão da energia, né? E a gente está falando sobre os primórdios, sobre os principais problemas que a gente teve nesse início. Paralelamente a isso, foi desenvolvida também a radiobiologia, porque você não tem o controle do valor de dose logo no início. Hoje, nós sabemos que a dose padrão de um tratamento é 2 grays. Mas como que você ia saber o quanto de dose você deveria entregar, por exemplo, em 1905? Não existia isso, né? Então,
era expor o paciente à dose de radiação até que ele tivesse uma vermelhidão na pele ou algum efeito, né, precoce, né, um efeito precoce, ok? A dosimetria também era ruim. Hoje nós temos vários instrumentos, várias câmaras de ionização, temos diodo, temos até diodo de diamante hoje para fazer medidas em radioterapia. Então, a qualidade dos instrumentos que a gente tem hoje é algo assustador, mas na época mal se tinha uma câmara de ionização para fazer uma medida, ok? Então, são por todos esses problemas que perpassa a radioterapia 2D, ok? Bom, então, a radioterapia 2D, se você pensar no videogame, o gráfico 2D ele é YX, certo? Se você tiver, por exemplo, um jogo do Super Mario em 2D, né, você jogava sempre com ele correndo, pula, bate na caixa da moedinha, né? É sempre aquele XY. A radioterapia 2D é a mesma coisa, né? Você tem uma figura 2D, e aqui eu mostro para vocês a figura de um tratamento de cabeça e pescoço, né? Provavelmente é um tratamento de orofaringe, certo? Em que como que era feito esse planejamento, né? Um tratamento de cabeça e pescoço tradicional, a dose a ser entregue é muito alta, ela é em torno de 66 a 70 graus. Isso tem muita dependência, se já foi feita a operação, se não, se fez quimioterapia ou não. Então isso é uma coisa que sempre tem que ser avaliado no prontuário do paciente. Uma coisa padrão da radioterapia é: leia o prontuário do paciente, seja médico, seja físico, seja técnico, seja tecnólogo, seja biomédico, seja tudo. O paciente é um nome e não um número, certo? Muito bem. Nesse tipo de tratamento, nós tínhamos que entregar a dose de 66 a 70 graus, certo? Tá. Só que a dose de tolerância da medula é 45 graus. Bom, se a medula está sendo irradiada, essa parte aqui que está aberta, né, em que está a figura da radiografia digital, que a gente vai chamar de DRR, tá? DRR é Digital Radiographic alguma coisa, né? Bom, radiografia digital. Então, essa parte aqui que está em verde significa a parte que está sendo protegida, a parte que está sendo colimada. Então a gente tem as lâminas ali fechando. Essas lâminas são de tungstênio, um material altamente denso, um dos mais densos da tabela periódica, e aí ele é capaz de propiciar essa blindagem nessas partes. Não chega a zero, mas consegue blindar em torno de 97% da radiação ionizante. Tá certo? O fato é que tudo que está aqui está sendo irradiado nessa abertura de campo. Isso inclui a medula. Então, se você toma a decisão de tratar aí, toda essa região com a dose, por exemplo, vamos selecionar 70 graus, a medula vai levar 70 graus. Vai levar 70 graus ou mais. Porque quando você faz o cálculo de unidade de monitor, tamanho de campo, essas coisas todas que a gente vai ver hoje, a gente vai ver que para entregar a dose de tratamento em todo esse volume é necessário uma faixa. Para entregar 70, você não vai conseguir entregar 70 como um todo naquele órgão. Então algumas partes vai entregar 70, em outras partes vai entregar 72, em outras partes vai entregar 74, né?
porque a nossa anatomia ela é extremamente complexa, ela não é uniforme, a gente não é um formato de uma caixa. Se fosse um formato de uma caixa, aí a gente teria essa dose uniforme. Não é o que acontece, tá certo? Então, o fato é que se você quiser entregar a dose de 70 grays aqui, você vai ter que extrapolar essa dose de tolerância da medula, que é 45 grays. Se você extrapolar a dose de tolerância da medula, você vai impor o paciente ao risco de uma mielite ali, que é algo grave. Se você está tratando o paciente, então você não pode induzi-lo a um efeito grave. Então você tem que fazer o máximo para proteger a medula. Tá, e como que você faz? Vamos lá. Então, você divide o tratamento. Veja como uma coisa pode ser feita no tratamento 2D. Você pode dividir esse tratamento em duas fases, certo? Na primeira fase, você entrega a dose de 40 a 42 grays, aqui em toda essa região, certo? A medula vai levar algo em torno de 40 a 42, pode chegar até a 44, dependendo da anatomia, tá? Ok, não chega a 45. Bom, e aí você vem com a segunda fase. Na segunda fase, você fecha o campo na região da medula, antes de chegar na medula, certo? E irradia a área que precisa receber o reforço. Na radioterapia é comum usar-se o termo boost. Você faz um boost na segunda fase, de 26 a 30 grays, você consegue chegar a 70 na região que precisa levar 70, protegendo a medula de levar essa dose máxima de 45 grays. Isso depende também do documento consultado para tolerância. Existem diferentes publicações com diferentes constraints. Então, isso é um protocolo também da clínica, a escolha das doses de tolerância. Isso é uma decisão do médico, não tange, o físico pode até opinar, o tecnólogo também, mas isso é algo muito mais clínico do que técnico. Bom, ainda continuando sobre a parte de proteção em tratamentos 2D, a gente tem aqui a exemplificação de um campo lateral, que pode ser 90 ou 270, de um tratamento de pelve. O tratamento de pelve pode ser endométrio, colo uterino, né? E aqui eu coloquei os chamados OARs. OARs é a sigla de inglês para Organ at Risk, que são os órgãos de risco, né? Classicamente, a gente tem 4 proteções nesses campos de pelve, né? Essa proteção aqui, essa primeira proteção aqui, significa que você vai proteger as alças intestinais. O médico até me falou que antes da chegada do multilífico, que faz a proteção, essa proteção é o colimador multilâminas. Antes de chegar o colimador multilâminas, esse campo era um quadrado por inteiro, não tinha essas proteções. Então, esse médico, esse radio-oncologista, falou para mim que era muito comum os pacientes terem diarreia durante o tratamento. E aí, quando chegou o multilif, deu para fazer essa proteção. Essa proteção é para alças intestinais. Então, essa proteção evitou muito que os pacientes tivessem
essa diarreia. Imagina só, durante o tratamento, você está realizando, você começar a ter diarreia por causa de dose de radiação, né? Então aqui a gente tem uma segunda proteção, que é para o uretra. Temos uma terceira proteção, que é para o reto. E temos uma quarta proteção, que é para os linfonodos pré-sacrais. Em radioterapia, existe um livro padrão só com essas proteções. Tratamento, cabeça e pescoço, que tipo de proteção você tem que fazer? Tratamento, mama, que tipo de proteção você tem que fazer, né? Então, existe um livro só com a orientação dessas proteções que você tem que fazer para um tratamento 2D. Então, a essência do 2D é isso. Geralmente você tem um campo quadradão, né? Mas nesse campo quadradão você pode inserir as proteções, né? Dependendo aí do que você dispõe na clínica. Essa proteção ela pode ser feita tanto pelo colimador multilâminas quanto pelo bloco. O bloco é uma coisa mais antiga, né? Esse bloco de proteção ele é feito com um material chamado alloy. E esse material ele tem uma capacidade grande de blindar a radiação ionizante. E ele é altamente maleável. A temperatura de 70 graus você já consegue moldar ele para fazer a proteção. Então é um material muito versátil. Só que a grande questão do alloy é que dá muito trabalho, porque você tem que ter a oficina, fazer o bloco, pegar o bloco, colar na bandeja. Na bandeja você escreve o nome do paciente e a angulação. Se são 4 angulações, são 4 blocos. O técnico vai ter que entrar 4 vezes na sala para trocar. No Multilif você só dá 2 cliques e ele já carrega o campo que tem que colocar. Às vezes nem 2 cliques você precisa dar. Tá ok? Então são esses os gargalos que a gente tem, né, na radioterapia 2D. Ok? Então a nossa aula acaba por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre o grande passo, talvez o maior passo da radioterapia, a descoberta mais importante que ajudou muito a radioterapia, que é a tomografia. E aí a partir da tomografia, tratamento 3D. Tá legal?